Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como utilizar o switch alerta na confirmação de excluir. Por exemplo, eu tenho este botão apagar. Se o usuário clicou sem querer no apagar, é apresentado este switch alerta e ele tem a possibilidade de cancelar. Mas se clicou que realmente quer excluir, pode clicar em sim excluir. Quero excluir este registro 4, clico em apagar. Se eu clicar em sim excluir, será apresentado, pronto, conta apagada com sucesso e não tem mais o registro 4. Desta forma, se o usuário clicou sem querer no botão, é apresentado este alerta, um alerta amigável, no qual tem a possibilidade de cancelar. Agora, se eu quiser realmente excluir, só clico sim excluir. É este alerta que será implementado nesta aula. Para começar, eu starto o servidor local WAMP Server, em seguida abro no gerenciador de arquivos, acessei o WAMP Server, em seguida o diretório Celc, que eu sempre utilizo nas aulas, e nesse diretório eu coloquei o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixe o link para acessar a playlist completa. Abro no editor Visual Studio Code. Abrindo, tem o arquivo ler com as instruções como executar o projeto, tem os requisitos, em seguida instalar as dependências, duplicar o arquivo env, gerar a chave, criar a base de dados, startar o projeto. Startei com PHP e também startei o Node e posso acessar utilizando esse endereço no navegador. Acessei a página inicial, venho em listar contas e quando eu acesso listar contas, eu tenho as contas e quando eu vier em editar, clico em salvar, é apresentado este alerta. Este mesmo alerta eu quero apresentar quando eu for apagar algum. Clico em apagar, ao invés de apresentar este alerta do JavaScript, eu quero apresentar aquele alerta, o switch alerta. Você precisa ter o switch alerta instalado no projeto. Isso eu apresentei na aula anterior, conforme eu já citei. Abaixo o link para você acessar a playlist, incluindo a aula anterior. Com o switch alerta instalado, você pode continuar nesta aula. Próximo passo é abrir a view. O botão apagar está no nosso index contas, sendo o nosso listar, venho em view, contas, index, e neste arquivo index tenho o apagar. E este apagar, atualmente, o onClick, ele está utilizando o confirme do JavaScript. Eu não quero utilizar este confirme. Eu vou chamar uma função com o nome de confirmar exclusão. Eu não tenho ainda esta função, ainda vou criar, e esta função recebe o evento, event, depois do evento também recebe o ID do registro que eu quero excluir. E o ID do registro está em conta, em seguida o ID. Acrescento neste local. Além disso, dentro da tag form, utilizo o atributo ID, coloco o nome do seletor form excluir e o seletor vai ser completado com o ID do registro que eu quero excluir. Vai ficar desta forma, por exemplo, form excluir 1, quando estiver o registro 1, quando eu quiser excluir o registro 7, será form excluir 7. O botão já está implementado. Eu preciso criar esta função confirmar exclusão no JavaScript. Venho em público, JS Custom. Este arquivo custom eu estou incluindo no projeto, só conferir. Venho em layout, admin e em admin eu tenho que eu estou incluindo. Está aqui abaixo, custom JS. Está sendo incluído este arquivo. Inclusive ele já tem a parte da moeda aqui abaixo. Eu crio a função, só retorno no arquivo index para copiar o nome da função, não colocar errado. Depois, esta função recebe como parâmetro evento, este evento. Depois tem este parâmetro, vírgula, e o segundo parâmetro sendo o ID. Neste caso é conta ID.
E dentro desta função, primeiro utilizo este evento que eu estou recebendo, coloco prevent default para não recarregar a página. É uma função, não esquecer de abrir e fechar o parênteses. Agora sim eu posso utilizar o switch alerta. Pesquiso pelo switch alerta. Após ter pesquisado, abro o site e abrindo o site eu quero exemplos. Vamos ver exemplos. Descendo um pouco, temos um exemplo mais completo. Primeiro, utilizo o switch alerta, tem o título, o ícone e entre outros atributos. São esses atributos que serão utilizados. Pego o switch alerta, depois ponto, esta função, e para esta função eu passo um objeto. Dentro deste objeto, primeiro tenho o título. O título vai ser o seguinte, é este título que eu quero. Vai ter o título, depois o texto, também o ícone e depois os botões. Começando com o título, ele recebe a frase tem certeza para o usuário confirmar se realmente quer excluir, vírgula, text, e no texto vai ser você não poderá reverter isso, vírgula, próximo é o ícone, e o ícone quero o alerta, sendo este perigo. Posso conferir como é que está ficando. Retorno no projeto, dou um Ctrl F5 para ter certeza que está carregando, clico em apagar e apresentou o ícone que eu indiquei, tem o título, tem certeza, e depois a frase, você não poderá reverter isso. Atualmente só tenho o OK, mas eu também quero o botão cancelar. Para isso, utilizo o show. Deve apresentar o botão cancelar. Coloque exatamente conforme eu estou colocando. Você pode conferir na documentação. Aqui tem o fechar, mas eu estou utilizando o cancelar. Você pode conferir na documentação, por exemplo, aqui, cancelar é o que eu estou utilizando, depois confirmar, o botão cancelar a cor e o texto. Continuando com o botão show, cancelar, quero que seja apresentado. Também no botão cancelar haverá uma cor, eu atribuo uma cor específica, hashtag 06 ou 0D6 EFD, sendo esta a cor, e também quero um texto. Para isso, coloco cancelar, e o texto cancelar vai ser a própria palavra cancelar. Conferir como é que está ficando. Retorno no projeto, OK, fecho e dou um Ctrl F5 para recarregar, clicando em apagar. Você não poderá reverter isso e tem o botão cancelar. O botão, eu coloquei o botão azul, não, cancelar pode ser azul mesmo, e o confirmar que será da cor vermelha. Falando em confirmar, é ele que será implementado agora. Confirme, o botão confirme vai ter a seguinte cor, será o vermelho. Utilizo a mesma cor utilizada pelo Bootstrap DC3545, mas se você quiser utilizar do switch alerta, tem as cores neste local, sendo o vermelho e aqui também o azul, mas estou utilizando a cor azul do Bootstrap. Também o confirme vai ter, além de confirme color, quero personalizar o texto. E o texto será sim excluir. Retornar no projeto, Ctrl F5 para recarregar, clico em apagar, sim excluir e cancelar. E quando o usuário clicar em sim excluir, ele deve executar o excluir, mas se eu clicar em cancelar, fecha e não faz nada. Preciso implementar agora quando o usuário clicar em sim. Se o usuário clicar em sim, then, no then eu recebo uma função seguindo o padrão arrow function e nesta função recebo como parâmetro o result
E para criar a função, abro chave e fecho a chave. Se o usuário resulte conferir na documentação, temos aqui o then, está criando a função, seguindo o padrão arrow function, e internamente está verificando. Se o usuário confirmar, então acessa este if, e acessando este if, utilizo o document.getElementById. Qual é o ID? Só conferir. Eu coloquei form excluir e depois tem o ID da conta. O form excluir eu coloquei, falta o ID. E o ID está aqui como parâmetro conta ID. Neste conta ID, posso concatenar desta forma ou utilizar template string. Para utilizar template string, apago o aspas simples, abro a crase e finalizo a crase neste local. Não preciso do mais. Tenho o texto e depois uma variável. A variável, para imprimir o JavaScript, coloco o cifrão, abro chave e fecho a chave. Desta forma, eu tenho o texto e depois uma variável. E eu quero que ele execute o seguinte. Este form ele tem o submit. Se o usuário clicar em confirmar, execute o submit. É uma função, abrir e fechar o parênteses. Será que funciona? Retorno no projeto, Ctrl F5 para ter certeza que está atualizando, apago este registro. Clico em apagar, cancelar, não faz nada, mas se eu confirmar, sim, excluir, conta apagada com sucesso, apresentou o alerta implementado na aula anterior e não temos mais o registro 3. Venho e apago este registro 6, apagar. Se eu clicar sem querer no apagar, o usuário clicou, não há nenhum problema, porque é apresentado este alerta. Agora, se ele confirmar, aí é desatenção do usuário, porque ele pode ter a possibilidade de ler o texto. Tem certeza? Você não poderá reverter isso, cancelar, não excluir. Excluindo o registro 8, sim, excluir, ok, não tem mais o registro 8. Desta forma, apresentei para vocês como utilizar o switch alerta para o usuário poder confirmar se realmente quer excluir o registro. Apresentada a funcionalidade, então deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.